Tem uma pergunta aqui que eu não sei se ele me mandou, mas talvez por um auto-preenchimento acabou preenchendo errado. Ele fala o seguinte: eu vou começar o cola Isso. para tratar minha urticária. Deve estar errado isso. Mas eu vou tentar tirar alguma coisa dessa pergunta. Devo retirar um antihistamínico enquanto no uso do omalizumab? Então, vamos responder essa última frase, né? Devo retirar um antihistamínico enquanto no uso do omalizumab? Não. O antihistamínico deve ser continuado, tá? Inclusive, dependendo da situação, por exemplo, se você já faz imunoterapia dessensibilizante, você pode também continuar a imunoterapia dessensibilizante. Se a imunoterapia dessensibilizante específica por uma asma moderada, por assim dizer, alérgica, ela está te ajudando de alguma maneira, você deve também continuar o anticorpo monoclonal associado à imunoterapia, à vacina da alergia, e também um antihistamínico deve ser mantido nesse caso em específico da urticária, né? Que você falou urticária. Agora, a urticária, eu não estou mandando fazer vacina de alergia para urticária. A vacina de alergia para urticária, ela somente deve ser feita como medida de dessensibilização somente em um caso específico, ou seja, o paciente que tem uma urticária crônica espontânea alérgica. Então, pode ser feito de uma maneira assim muito tranquila, de uma maneira muito diluída e com a exposição de doses progressivas e em pequenas quantidades, tá? E você induzindo uma tolerância imunológica através da imunoterapia dessensibilizante específica. É a mesma coisa que você faria, por exemplo, na indução de uma tolerância imunológica a paciente que tem urticária causada por proteína do leite, né? Você vai dando a proteína do leite de forma progressiva, em quantidades progressivas, até o paciente melhorar, né? Então, é a mesma coisa, mais ou menos no mesmo sentido. Então, não é vacina para o tratamento de urticária, tá? Não estou dizendo isso, mas sim para o tratamento de um tipo de urticária, urticária crônica, espontânea, alérgica, e que tenha comprovação de positividade para aeroalérgicos. Se o paciente tiver essa comprovação, e o paciente sofrer também de doenças respiratórias, rinite, asma, sinusite e tal, aquela coisa toda, tecnicamente estaria indicada a dessensibilização com aeroalérgicos através da imunoterapia dessensibilizante específica, assim como é feito para determinados alimentos, como leite, ovo e outros alimentos, e o camarão também. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Tem uma outra pergunta aqui. A minha urticária não está melhorando com omalizumab, o que eu devo fazer? Eu até vou dizer uma coisa para vocês, que é o seguinte, é uma crítica aqui pessoal minha, né? Eu, depois de tanto tempo, né, com omalizumab no mercado, eu tive realmente um paciente que tinha indicação do uso do omalizumab, tá? Que é um paciente para urticária, que é um paciente que nós investigamos tudo que você imaginasse, e realmente ele tem indicação, aquele ali tem indicação, mas a maioria dos pacientes que nós tratamos aqui no projeto Brasil Sem Alergia, a gente consegue controlar bem o paciente, encontrando a etiologia da doença. Então, vocês não têm ideia a quantidade de gente que, por exemplo, tem infecções, inflamações e estão desenvolvendo urticária. É muita gente. Tá? Então, por exemplo, homens com prostatite, eu já peguei homens com prostatite que desenvolvem urticária. Mulheres com doença inflamatória pélvica desenvolvendo urticária. Pessoas em geral com problemas odontológicos, ou seja, paciente com uma endodontite, uma doença endodôntica, né? Paciente com uma doença periodôntica, uma periodontite, que antigamente era chamado de piorreia, esse tipo de problema, popularmente conhecido como piorreia. Aí você vai investigar e o paciente está desenvolvendo urticária. Infecções pelo H. pylori. Nossa, quanta gente tem IgM positivo aqui, que a gente pede uma sorologia, deu uma IgM positivo, aí a gente manda endoscopar, caminha para o colega gastroenterologista, e o colega gastroenterologista consegue, através de biópsia, até através do teste da urease positivo para H. pylori, consegue fazer o diagnóstico de H. pylori, né? Então, é um negócio assim, eu estou dando só alguns exemplos, né? Questão de verminose também em crianças. Nossa, quanta criança com verminose e com urticária. Doenças reumáticas dos mais diversos tipos, tireoide de Hashimoto. É muita coisa que leva a urticária. Então, o que está faltando também
é clínica médica na vida dos médicos, sabe? O médico, ele precisa ser clínico antes de ele ser especialista. Ele precisa ser o médico da família, aquele médico que resolve 95% dos casos. E a gente, fazendo uma boa investigação, a gente consegue, então, fazer o diagnóstico adequado e tratar adequadamente e usar, eventualmente, o omalizumab, tá? Então, assim, eu estou dando só uma dica para você que pode ser que seu caso ainda não foi bem investigado, né? Você precisa, talvez, de uma avaliação complementar, avaliação multidisciplinar, e ver realmente por que estaria acontecendo isso, esse quadro, por assim dizer, de você não estar melhorando com o omalizumab, que é um remédio excelente, um anticorpo monoclonal, humanizado, antirreceptor, antirreceptor de histamina nos mastócitos, ou seja, é um remédio fabuloso e que está mudando a história da medicina, né? Tá bom? Mas investigando tudo, fazendo toda uma investigação, por assim dizer, completa, aquela investigação realmente bastante profunda, e mesmo assim você não encontrando mais nada, você pode chegar até a dose de 600 miligramas a cada 15 dias, tá? Que é uma dose preconizada para asma grave. A gente sabe que a dose usual, no caso da urticária, é de 150 a 300 miligramas por mês, né? E você pode chegar até 600 miligramas a cada 15 dias, lógico, com orientação do seu médico, não faça nada por conta própria, até porque isso também é uma medicação de alto custo. É difícil você fazer isso por conta própria também, conversa com o seu médico primeiro, mas o que é preconizado é isso. Não respondeu a essa dose alta, a cada 15 dias, aí você, infelizmente, vai ter que utilizar o imunossupressor. O omalizumab é infinitamente melhor do que a ciclosporina, do que o imunossupressor. Infinitamente melhor. Incontestavelmente melhor o uso do anticorpo monoclonal, não só o omalizumab para tratar a urticária crônica, assim como o dupilumab, o Dupixent para tratar as dermatites atópicas, né? Mas nesse caso, aí você teria que realmente procurar seu médico, né, e ver se haveria necessidade de aumentar e até de investigar outros casos. Já dei uma dica, e é importante, por assim dizer, que nós temos o nosso site, brasilsemalergia.com.br, tem uma barrinha de busca e você pode encontrar muitas informações pertinentes na nossa barrinha de busca. E ali você colocar muita coisa sobre urticária e tem uma aula de urticária ali, tá bom? Tem muita coisa sobre urticária boa. Muita coisa mesmo, tá bom? Aproveita. Tem uma outra pergunta aqui. Eu tenho um diagnóstico de dermatite de contato sistêmica, a prótese de quadril. Olha que coisa boa essa pergunta, hein? Coisa boa, assim, em termos de conhecimentos gerais, mas não boa para o paciente, né? Deve estar sofrendo muito. Lembrando que o eczema de contato sistêmico pode ser provocado não só pela prótese, mas pode ser provocado também por marca-passo e qualquer outro tipo de metal que você coloque dentro do seu corpo, né? Eu não sei o que fazer. Já me disseram que se eu retirar minha prótese, tenho risco de desenvolver câncer de osso. Vem grupos de discussão do WhatsApp que tem médicos aplicando Dupixent e Rinvoq, o Padacetinib. Seria uma possibilidade? Então, até nós discutimos isso com uma outra paciente que perguntou isso. Por incrível que pareça, está aumentando, né, essa situação de eczema de contato sistêmico. É interessante o seu caso. Assim, estudos ainda, tá? Estudos ainda. Para quem não sabe o que é o Padacetinib, é um inibidor da Janus quinase. A Janus quinase é uma proteína que é contida dentro da célula e ela faz a sinalização para o fator de transcrição. O que é um fator de transcrição? É uma substância que estimula o núcleo da célula a mandar RNA mensageiro para o ribossoma e, a partir dali, fazer, então, através do ribossoma, a produção da cadeia proteica que vai produzir, por assim dizer, os mediadores inflamatórios, né, que causam processo alérgico. Interleucina 5, interleucina 4, interleucina 13 e vários outros tipos de interleucina, né, e também a maturação, por assim dizer, de células imunitárias. Então, o Padacetinib, o Rinvoq, ele, em tese, ele poderia ser utilizado, mas estão estudos ainda. Agora, na situação realmente de desespero, né, pode até se tentar um uso, né, off-label dessa substância e, consequentemente, tentar, né, com autorização expressa do paciente,
tentar uma melhora clínica com o uso dessa substância. Com o Rivoq também, como no caso do Pixent, que é um bloqueador da interleucina 4 e 13, que essas interleucinas acabam ativando, por assim dizer, células imunitárias responsáveis pelo eczema, pela dermatite de contato sistêmico, tá bom? Então é muito importante ver isso, porque eu sei que você está passando uma situação muito difícil, né? Isso é uma realidade, alguns estudos estão sendo demonstrando que a troca da prótese quadril pode induzir a câncer ósseo, lógico, precisam de mais estudos para confirmar essa informação, mas existe uma tese aí bem firme, bem contundente na preocupação da troca da prótese induzir a eczema de contato sistêmica, tá? E isso é algo preocupante, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.